Todo serviço prestado pela empresa foi feito a partir de emissão de notas fiscais regulares e todos os impostos foram recolhidos. Se tratava de uma empresa privada que prestava atividades privadas, que foi registrada em pública. Agora, os números da empresa são números que eu gostaria de deixar reservados, porque não dizem respeito ao interesse público. Agora, os contratos, sim, aquilo que eu fiz, o serviço que eu prestei, as empresas que eu entrei. Agora, os números da empresa são números que eu gostaria de deixar reservados, porque não dizem respeito ao interesse público. Agora, os contratos, sim, aquilo que eu fiz, o serviço que eu prestei, as empresas que eu entrei. Agora, em relação aos ganhos, aproximados, eu não tenho eles nesse momento, mas o que ocorre é que, no mês de dezembro, eu encerrei as atividades da empresa. Dado que ia assumir um cargo na Casa Civil, no governo federal, eu promovi o encerramento das atividades todas de consultoria da empresa. Todos os contratos que eu tinha há 2 anos, há 5 anos, há 3 anos, foram encerrados. E eles foram quitados, ou seja, aqueles serviços prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Por isso que há uma arrecadação maior nesse final de ano. Mas são contratos e serviços prestados. Hoje, por exemplo, a empresa não tem mais nenhum contrato, nenhuma arrecadação. Apenas você tem um faturamento maior nesse período em relação a outro período do ano, porque neste período eu fiz o encerramento dos contratos que previam pagamentos ao longo do tempo. Como eu antecipei o encerramento desses contratos, os serviços prestados até aquele momento foram pagos nesses momentos. Muitas vezes estavam previstos para ser pago 1 ano depois, 6 meses depois, ou quando se concluísse um determinado empreendimento, fiz encerrar as atividades da empresa. Então, nesse momento, esses contratos foram encerrados e os serviços que tinham sido prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Mas não foram, evidentemente, serviços prestados naquele mês. Foram serviços prestados ao longo de anos. Eu tinha, por exemplo, contrato de um determinado empreendimento, de um determinado projeto. Não é? Então, neste caso, aquilo que foi realizado de serviços até aquela data foi pago naquele mês. Não se trata disso. Se tratam de contratos longos. Como eu disse, alguns de 4 estão concluídos. Eles têm uma previsão de pagamento ao final. Como eu interrompi os pagamentos em dezembro, porque encerrei as atividades da empresa, então foi pago o serviço prestado até aquele momento. Em relação ao desenvolvimento de projetos, um novo empreendimento para uma empresa. Ao final daquele empreendimento, você tinha um ganho em relação àquela consultoria que foi dada para esse empreendimento. Como eu encerrei em dezembro, então me foi pago, não o valor total em alguns casos, mas o valor do serviço prestado até aquele momento. Eu trabalhava na consultoria, no aconselhamento a empresas, em cenários econômicos, em discutir com as empresas quais eram as perspectivas, quais eram os riscos. Por exemplo, lhe dar um exemplo objetivo, concreto. Na crise de 2008, muitas empresas para as quais a Projeto dava consultoria estavam com contratos chamados derivativos cambiais, ou seja, contratos vinculados à moeda americana, ao dólar, quando o mundo naquele momento estava entrando em crise. Então eu atuei muito nesse momento para orientar empresas a se desfazer de contratos em dólar, na medida em que o dólar poderia ter variações bruscas naquele período, o que de fato veio a ocorrer. Então, muitas empresas que não desfizeram esses contratos tiveram dificuldades. Esse tipo de aconselhamento, de consultoria, ele tem um valor definido em contrato. Agora, eu não recebi todos os valores ao longo do tempo. Existiam alguns valores a serem pagos no final do contrato. Como encerrei todos os contratos em dezembro de 2010, é natural. Exigem aval de órgãos do governo. A pessoa que atua no ambiente público, como atuava como deputado, não poderia atuar em nome de empresas privadas junto a órgãos públicos. Por isso eu tenho esclarecido e reafirmo aqui pela oportunidade que a minha empresa jamais atuou junto a órgãos públicos, ou diretamente prestando consultoria para órgãos públicos, ou representando empresas privadas. Privada tinha negócio com o setor público, eu nunca dei consultoria num caso como esse. Até durante a semana jornalistas me perguntaram sobre isso, eu pude esclarecer casos concretos que me foram apresentados, mas em nenhum momento eu participava de um empreendimento, eu nunca participei disso. O que eu fazia era uma consultoria para empresas privadas. Se a empresa tinha uma necessidade junto a um órgão público, ela tinha lá seu departamento,
ou a sua prestação de serviço para isso. Eu não fazia isso porque isso a lei não me permitia. E eu tinha perfeita clareza do que a lei permitia ou não permitia. Esse projeto que eu te descrevi, por exemplo, de aconselhamento para contratos em dólar, por exemplo, isso é um aconselhamento ou uma consultoria que eu não tinha dito aquilo. Né? Ele enviou aos meios de comunicação. O senhor não participou então de nenhum? Como eu estou explicando para você aqui, estou falando em tese como funcionavam esses contratos. Não era um caso específico que eu estava tratando. A consultoria para empresas que ao longo das suas atividades fizeram aquisição de outras empresas. E o senhor teve esse faturamento? Eu sei que apenas um exemplo. Eu sei que o senhor não quer falar especificamente sobre números, mas o senhor disse que em 2000... Eu comecei a empresa em 2006, antes mesmo de ser deputado. E aí comecei a estabelecer os contratos da empresa. Mas insisto com você que isso é muito importante. Todos os contratos da minha empresa, que era uma empresa privada, com empresas privadas. Nunca que uma empresa privada precisou de uma atividade pública ou de um órgão público, a minha empresa tenha atuado nesses casos. Porque aí eu tinha clareza que isso não poderia. Foram todos os pagos para a empresa, estão religiosamente registrados na Receita Federal. Para todos eles existe a informação do imposto pago. Eu tenho na Receita Federal, a Receita, só para lhe informar, a Receita nunca produziu uma multa contra a minha empresa, porque todos os impostos foram recolhidos adequadamente. Quanto é que o senhor pagou de imposto de renda para a empresa? Não tem esse número aqui, mas foram todos os impostos devidos em relação a todas as notas fiscais que eu emiti. A empresa emitia notas fiscais eletrônicas, portanto, são notas que ficam registradas nos sistemas, não podem ser apagadas. Se o procurador solicitar, Procurador-Geral da República, eu vou informá-lo adequadamente. Se isso precisar um dia ser comprovado em alguma apresentação, esses dados não são secretos, eles estão disponíveis. Isso que eu queria deixar bem claro, esses dados não são secretos para mim, esses dados estão disponíveis para os órgãos de controle. Essa semana, algumas pessoas, com legitimidade da oposição, questionaram, dizendo que não havia nada de irregular da empresa na Coaf. A Receita Federal emitiu certidão de total regularidade da empresa. Agora, informações públicas, darei todas aquelas que forem de interesse público, como eu estou fazendo com você. Como funcionava a empresa, quando eu fechei a empresa, onde ela se registrou, que tipo de trabalho ela fazia, tudo isso são informações normais. Se houver qualquer outra dúvida, eu não tenho dificuldade em dialogar sobre as que me pediram para divulgar a lista de clientes. Veja, a semana passada uma empresa admitiu que teve contratos comigo. O que aconteceu? Deputados da oposição foram imediatamente apresentar uma acusação grave contra essa empresa, que ela teria conseguido restituição de impostos em tempo recorde por minha intermediação. Veja a gravidade da coisa. A Receita Federal divulgou um relatório mostrando que a Receita Federal tomou a decisão dessa empresa, em relação a essa empresa, quase 2 anos depois de requerida a devolução do imposto e por determinação judicial. Qual era a acusação? Que a empresa teria recebido em 44 dias a restituição. A segunda restituição. Não se pode falar em tempo recorde. Não se pode inferir a partir daí que eu tenha atuado no caso. Mas o senhor com a experiência... Então, por que eu estou dizendo isso para você, Júlio? Me permita. Eu não divulgo o nome de terceiros, o nome de empresas que são idôneas nas suas... são empresas renomadas nos seus setores, porque como há um conflito político, eu como um homem público me disponho a dialogar nesse conflito político. Agora, eu não tenho o direito de expor terceiros nesse conflito, a não ser que alguém alegue alguma irregularidade, porque não foram alegadas irregularidades. A minha empresa foi uma empresa regular, uma empresa que pagou impostos. Se o procurador decidir avaliar alguma coisa, vai ter todas as informações para avaliar, não há dúvida. Normalmente recorre dessas decisões o pleito da empresa. A Receita pagou em parte o pleito da empresa. E a empresa que recorreu à justiça. Então o caso está sob júdice. Hoje ele está sob júdice por reclamação da empresa. Então é difícil você falar em privilégio, em pagamento em tempo recorde, numa situação em que há um conflito judicial com a Receita Federal. E mais, as pessoas inferirem que tudo isso tem acontecido por meu intermédio. É uma suposição inadequada. O senhor nunca fez nenhuma gestão nesse sentido? Nunca fiz nenhuma gestão em relação à Receita Federal. Nomes de empresas nessa discussão. Eu me disponho a fazer o diálogo que for necessário, a discussão que for necessária sobre essas questões, mas não acho justo expor empresas num ambiente político conturbado, num ambiente de conflito.
Se empresas forem feridas com isso, a perda em relação à sua imagem, etc., ninguém pode repor. Então eu prefiro assumir pessoalmente a explicação dessas coisas do que expor uma série de pessoas e empresas. Trabalhei na consultoria para vários segmentos de indústria, não é? Trabalhei no setor de serviços financeiros, no setor de mercado de capitais, para bancos e empresas, fundos de mercado de capitais. Fundos trabalham principalmente com investimentos em outras empresas privadas, né? E trabalhei em empresas de serviços em geral. Então veja, é um conjunto de empresas que pouco tem a ver, por exemplo, com obras públicas, com investimentos públicos. São empresas que vivem da iniciativa privada e que consideraram útil o fato de eu ter sido ministro da Fazenda, de ter acumulado uma experiência na área econômica, de conhecer a área econômica. Depois que eu deixei o Ministério, fiquei 4 meses respeitando a quarentena. São contratos de caráter estritamente privado, Júlio. Eu te lhe afirmo, sem nenhum constrangimento, que eu não atuei em órgãos. Eu iniciava contratos, alguns contratos ia encerrando e iniciando outros. Eu tive, no momento de maior número de empresas, em torno de 20, 25 empresas. Era diretor das empresas. Me foi oferecida muitas vezes participar em diretoria de empresas, o que não é proibido, não seria proibido. Também participar de conselhos de empresas. Eu não aceitei essas proposições, porque isso talvez não permitisse que eu desempenhasse as minhas funções de deputado. Agora, o trabalho de consultoria é um trabalho de aconselhamento. Por exemplo, nesse exemplo que eu lhe dei sobre os contratos cambiais das empresas, isso é um trabalho que você faz não com muito tempo, mas com muita precisão. O valor que isso tem para as empresas não é um consultor passar 30 horas trabalhando para ela, mas é dar uma boa sugestão, uma boa orientação. Nesse caso ocorreu. Então o valor desses contratos diz respeito ao valor dessas consultorias, não ao tempo de trabalho. Eu relatei várias questões importantes, né? Questões inclusive que contrariavam muitas empresas, muitas das quais que eu trabalhava como consultor. Por exemplo, fui relator da CPMF, da renovação da CPMF. Você sabe que o setor industrial, o setor financeiro se colocou contra a renovação desse imposto. Nós aprovamos na Câmara a renovação e eu fui relator dessa renovação, mostrando que eu separei claramente a minha atuação como agente político, como agente público, da minha atuação como consultor de empresas que estavam num contrato privado. Eu não misturei interesses dessas empresas privadas na minha atuação como agente público. São muito competentes, mas não sei se elas não têm bom faturamento. Eu acredito que elas tenham também resultados muito importantes. A diferença da minha empresa para as demais em relação a esse ano de 2010 é o que eu lhe expliquei. Esse ano eu encerrei todos os contratos e todo o trabalho realizado foi quitado neste momento. Foi essa característica desse ano que que lhe dá essa impressão, que faz você colocar essa pergunta. Mas, em geral, a arrecadação da empresa era compatível com boas consultorias do mercado. Mas nos anos anteriores, faturamento... Respeite os direitos de eu não falar em valores. Ok, então, Meu papel é cumprir as leis rigorosamente. Eu não tenho opção de não cumprir rigorosamente a lei, porque nenhum cidadão tem. Eu não teria, porque eu não estou acima da lei. Por isso, quando fiz minha empresa, eu tomei todas as providências no sentido dela ter uma existência legal, dela emitir notas fiscais, dela se registrar na Receita Federal, no serviço tributário da prefeitura onde ela existe. Eu tomei todas as providências. Todos os bens da empresa são registrados em cartório, em nome da empresa. Tudo está literalmente registrado e adequado. Quando eu vim ao governo, eu entreguei à Comissão de Ética da Presidência da República todas as informações das medidas que eu tomei. Quais foram? Encerrei a empresa, as atividades de consultoria. Nenhuma atividade de consultoria é feita hoje pela empresa nesses últimos 6 meses. E aquilo que a lei dizia que eu devia cumprir como ministro. A Comissão de Ética recebeu todas as informações e disse que não havia nada de errado. A Procuradoria Geral me pediu informações, todas foram entregues durante a semana. E quando a Receita Federal diz que não há pendência da minha empresa na Receita Federal, tenho certeza que você considera isso uma informação relevante, assim como o seu telespectador. Quando o COAF, que é o órgão que controla a movimentação financeira,
diz que não há qualquer investigação sobre a minha empresa, tenho certeza que você considera isso também informações. Não, eu não acredito que nenhuma pessoa tenha essa inclinação, né? Eu posso te afirmar e afirmar categoricamente que toda a arrecadação da empresa se deu a partir de contratos. E não estou dizendo que essa informação que eu estou lhe dando ficará secreta, ela será fornecida aos órgãos de controle. Essa que é a questão fundamental, Júlio, que eu quero que você compreenda. Nenhuma informação da minha empresa é secreta. Eu não estou dizendo que não darei satisfação aos órgãos de controle, estou dizendo o contrário. Todas as informações tributárias já estão nos órgãos de controle e todas as demais informações serão prestadas aos órgãos da Procuradoria-Geral da República. Portanto, toda a vida da minha empresa estará disponível para os órgãos de controle. Essa é a minha obrigação fazer, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E essas pessoas responsáveis por isso, se observarem alguma questão, vão me notificar, vão pedir para eu explicar e não há problema com isso. Na União, por normas e leis. Por exemplo, em relação a um ministro da Fazenda, o que diz o Código de Ética e a lei? Que ele não pode trabalhar na iniciativa privada até 4 meses depois de deixar o governo. E se você observar, a minha empresa passa a existir exatamente depois desses 4 meses. Então a ética não é um conceito abstrato. Você tem muita razão em perguntar e é uma questão muito fundamental. Mas a ética é um conceito regulado por normas e leis. E a lei diz, 4 meses depois, um ministro da Fazenda não pode atuar. Comecei a minha empresa exatamente 4 meses depois que deixei o Ministério da Fazenda. Portanto, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, essa questão está absolutamente coberta. Depois a lei dizia, um deputado pode atuar na iniciativa privada, um ministro não pode. Por isso, quando deixei de ser deputado, em dezembro passei a ser ministro, interrompi as ações da minha empresa. Agora, ou seja, todos os critérios legais e todos os critérios éticos... Ali você não fez nenhum negócio mais? Não fiz nada novo naquele período. Eu fiz, nesse período, depois que fui convidado, que encerrou a eleição, fui convidado a participar do governo da presidenta Dilma, eu me ocupei de encerrar a empresa. E aqui na transição eu fiz um papel de coordenação política, eu não fiz o trabalho econômico, eu já não era nesse período, como não sou neste governo atual, atuante da área econômica, não é? A transição não foi feito um trabalho específico de informações especiais, foi um trabalho político. Você acha que isso não gerou a minha atuação, desde a campanha eleitoral até depois da campanha eleitoral, foi uma atuação essencialmente política. Tenho dificuldade de dialogar com os partidos, de dialogar com as lideranças, mas nessa primeira fase eu acho que o mais importante era eu prestar informações aos órgãos de controle. O senhor tem feito apelos aos colegas? E os líderes do Congresso e do governo definem a sua atuação, mas eu digo a minha opinião para você, que na verdade diante de situações como essa, o Brasil tem instituições, as instituições brasileiras funcionam. Então se há um momento em que atua a Câmara deve funcionar atuando. Se há um momento em que atua a Procuradoria da República, ela deve receber todas as informações. Então cada momento, se você faz... Quando você desempenha uma atividade privada, você tem contas a responder. E tem a transparência exigida não só para quem é agente público, como para empresas que são abertas no mercado de capital, etc. Elas têm que difundir informações e informar os órgãos de controle. Essas informações são informadas assim. Por exemplo, você pode me colocar, não, mas e se um cidadão tiver dúvida se você pagou os impostos? Esse cidadão pode acessar o site da Receita Federal e ver que lá existe uma certidão negativa de débito, ou seja, uma certidão de regularidade com a Receita Federal. Não é preciso a pessoa saber o contrato da empresa A, ou da empresa B, ou da empresa C, a não ser que alguém, um agente público ou uma pessoa qualquer, queira colocar em dúvida uma determinada coisa. Então, essa coisa pode ser avaliada. Os procuradores estão presentes nessas situações justamente para isso. Agora, se houver uma dúvida, você avalia essa dúvida. Agora, como eu vou explicar para uma pessoa que eu paguei impostos? Através da certidão da Receita Federal. Não pode ser uma informação nos jornais, num determinado periódico, dizendo que a COAF havia dito que a minha empresa tinha movimentação atípica. Primeiro vamos entender que é movimentação atípica. Atípica é aquilo se você paga sempre uma determinada prestação de um compromisso, se um mês você compra um imóvel,
essa movimentação é atípica, até que você demonstre que foi a compra de um imóvel. Então não é necessariamente uma ilegalidade, mas nem isso, nem a movimentação atípica houve em relação à minha empresa. O COAF veio a público nesse dia, e emitiu uma nota. Mas esse imóvel que o senhor conhece? A segunda empresa eu desconheço, não me foi informado. Mas nesse dia foi dito no jornal que a minha empresa Projeto tinha feito uma movimentação atípica, diz a COAF. A COAF veio e disse, não há movimentação atípica registrada na COAF por essa empresa. Essa informação não foi dada à Polícia Federal. A COAF escreveu e assinou isso. Portanto, negou a afirmação, mas ela, no dia seguinte, saiu em outro jornal e continuam falando sobre isso no Congresso Nacional durante 4 anos, até dezembro. Tenho uma boa relação com os membros do Congresso Nacional e tenho, essencialmente, muito respeito pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Ocorre que, diante da situação colocada, alguns partidos se apressaram em fazer denúncias em relação a esse episódio ao Procurador-Geral da República. 3 partidos de oposição fizeram isso, estão dentro da sua legitimidade. A minha prioridade, a partir daí, é responder às requisições da Procuradoria. Eu não vou transformar esse debate num palco político, num enfrentamento político. Não quero fazer nenhum tipo de enfrentamento. Quero dar explicações claras, como você me permite fazer aqui. Quero sim fornecer todos os dados ao procurador, mas não me interessa fazer um embate político. Mas não seria, ministro, interessante o senhor ir ao Congresso para esclarecer? Essa seria uma irregularidade bastante grave, por isso jamais eu procederia uma coisa dessa natureza. Ou seja, qual é a sua pergunta? Haveria mistura de recursos de campanha com recursos da empresa e das suas atividades? Te digo, não existe nenhum centavo. E jamais, veja, Júlio, e insisto, agradeço a sua pergunta, que ela me permite esclarecer uma coisa importante. Se você ouviu isso, é porque alguém pode pensar assim, e respeito que uma pessoa possa pensar que por eu ser um agente público e por eu ter uma empresa, que eu possa misturar uma coisa com a outra. Lhe afirmo categoricamente, nunca misturei a atividade da empresa Projeto com atividades políticas de partidos da base e mesmo os da oposição. Nesse momento de embate político e no cenário do embate político, é normal que as pessoas se manifestem, umas mais intensamente, outras menos. Algumas pessoas tenham dúvidas. Eu tenho recebido apoio muito significativo de todas as lideranças do PT, mas respeito aqueles que pedem para que eu dê uma explicação. Respeito, se eles pedem uma explicação é porque alguma dúvida existe. Eu tive recentemente numa reunião com toda a bancada de senadores do PT, eles me pediram, como você está me pedindo agora, me pediram isso. Tempo grande com eles, dando explicações em relação a essa questão. Então não me ofende o fato de existir pessoas do meu partido ou mesmo da oposição que me cobrem explicações. Como eu disse, o homem público tem sempre que estar sujeito a dar explicações. Nós não estamos acima da lei. Nós temos que respeitar a lei. E eu vou dar explicações naturalmente, como você me permite, todas as informações que me foram solicitadas. Júlio, minha empresa não tem nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Tudo que eu fiz foi dentro da legalidade, do maior rigor ético. Então eu vou informar tudo aquilo que for solicitado pelos órgãos competentes. Não há uma crise de governo, há uma questão em relação à minha pessoa. Eu prefiro encarar assim e assumir plenamente a responsabilidade que eu tenho nesse momento de prestar as informações aos órgãos competentes e dar minhas explicações. Isso é uma coisa que cabe a mim. Não há crise no país, não há crise negar, que é uma questão dirigida à minha pessoa, com forte intensidade, com forte conteúdo político. E como o senhor avalia, por exemplo, o caso do deputado? No jornal. Não acredito que o deputado tenha dito isso. Porque não é um procedimento nem muito perto do adequado. Mas disse, ministro. Porque eu tenho dito aos meus colegas do Congresso, aquilo que me couber explicar, eu devo explicações e vou fazê-lo. Jamais eu posso, dentro do governo, trocar um assunto por outro, ou misturar um assunto por outro. O governo está tocando sua vida, as coisas estão acontecendo normalmente. Eu enfrento uma questão agora, uma polêmica agora, eu vou fazê-lo pessoalmente, vou trazer isso para a minha responsabilidade, informando os órgãos de controle e dialogando francamente sobre essas questões. E pedir a ele explicações sobre qualquer fato. Tá? São 2 coisas apenas que eu peço. Não me peçam para expor terceiros. Não me peçam para expor pessoas que nada têm a ver com a discussão.
E não me peço para revelar questões que são reservadas. Agora, nada é secreto. Tudo que eu fiz e todas as atividades que eu fiz estarão disponíveis para todos os órgãos de controle. Mas, ministro, o senhor acha que... Me fortalecer ou me enfraquecer no plano pessoal não é uma questão que me preocupa. Me preocupa, sim, dar explicações adequadas e ter uma avaliação justa sobre isso que está se falando. Mas do ponto de vista político? Quem é responsável é o ministro Luiz Mas Sérgio. O senhor no Congresso... Eu colaboro com ele nessa atuação, constrangido Congresso... de realizar todas as discussões com o Congresso Nacional através do ministro Luiz Sérgio, que é quem é responsável por essa área. Eu sempre o ajudo nessa atribuição e não vejo nenhum constrangimento. Tenho discutido. Já é uma questão relativa à minha pessoa. Não diz respeito aos projetos do governo, não diz respeito aos programas, como o importante programa Brasil Sem Miséria, que a presidenta lançou ontem, tem um grande impacto social no Brasil, pelo espaço que cada órgão de imprensa dá a cada questão. Quer dizer, a sua instituição, que é extremamente importante, fez ontem uma matéria muito correta, muito importante sobre essa questão, porque o combate à fome no Brasil, a eliminação da miséria no Brasil é um objetivo de todo o país, é muito importante para todos nós. O programa da presidente, que foi a sua questão mais importante durante toda a campanha eleitoral, é que ela preparou durante 5 meses, né? Apresentou ontem, mas preparou durante 5 meses. É um programa de grande importância e de grande profundidade social. Vamos conversar sobre esse assunto, mas não é isso que me prende ao governo. Eu estou aqui para colaborar com o presidente, faço minha atuação no governo. Tudo que eu fiz na iniciativa privada, eu prestei contas relativas a isso e estou muito tranquilo e muito seguro em relação aos procedimentos. Mas eu não posso, Júlio, se você me permite, eu não posso responder em hipótese, né? Quer dizer, a hipótese de vários andamentos, a hipótese de abertura, de não abertura, em relação a isso. Eu te digo que qualquer que seja a decisão dele, vou respeitá-lo e oferecer a ele todos os documentos que forem necessários. Isso acontece na vida política, questionamentos dessa ordem. Nós temos que ter tranquilidade de estar certos do que fizemos, né, e de oferecer as explicações adequadas. Não há coisa, Júlio, mais difícil do que você provar o que não fez. Porque não há materialidade no que não fez. Eu digo a você, não fiz tráfico de influência. Não fiz atuação junto a empresas públicas, representando empresas privadas. Aí como eu te provo as pessoas? Por isso que a lei diz que quando há uma acusação, ou no mínimo indícios, não é? Por isso que nós precisamos acreditar na boa-fé das pessoas. Eu te digo, não há problema de eu estar em questão as minhas atividades nesse momento, mas eu quero que as pessoas tenham boa-fé, que escutem as explicações, que vejam as documentações enviadas aos órgãos públicos e que eu seja avaliado com justiça, com os meus direitos e meus deveres. Vocês, apesar de ter duras perguntas, me ofendem, Júlia. Acho absolutamente correto você, como um bom repórter, colocar questões muito diretas em relação a todos os pontos que você tocou. E acho que você pode estar representando, sim, o pensamento de muitas pessoas que podem estar com essas dúvidas. Eu faço absoluta questão de te dar essa ou várias outras entrevistas, se você me der esse privilégio, né, para poder esclarecer essas coisas. Se daqui 5 dias você tiver uma coisa nova, ou alguém lhe colocar uma questão concreta, eu tenho o maior interesse em esclarecer dentro da lei, dentro da maior lisura. Foi uma experiência que eu tive nesse período em que eu fui deputado. Eu tinha condições de tempo para poder fazer também a atuação. Você sabe que não é incomum, né, no parlamento que parlamentares tenham atividade privada, de vários tipos, todas legítimas, dentro da lei, né? Então foi uma experiência que eu fiz. Você sabe que eu sou médico de formação econômica, fui parlamentar várias vezes e acumulei uma experiência. Existem empresas que valorizam essa experiência que eu tive, um aconselhamento eventualmente que eu possa dar, uma consultoria que eu possa dar. Lhe afirmo que muitas vezes proposições que fiz da minha consultoria tiveram valor para as empresas, quer dizer, foram importantes para as decisões das empresas. Aí, num trabalho como esse, você ensina e aprende ao mesmo tempo. Agora, então, não me arrependo, Júlio, pela única razão de ter feito isso dentro da lei. Não sou procurador-geral. O procurador-geral me mandou uma série de solicitações, de informações. Eu penso
que seria indelicado, ou incorreto, ou inadequado, pelo menos, que eu prestasse todas as explicações públicas antes de dar ao Procurador-Geral da República as explicações. Como eu terminei de fazer isso ontem, antes de ontem, na verdade, então a partir de hoje eu posso me manifestar. Algumas pessoas me pediram cópia dos documentos. Não acho correto que eu dê cópia de um documento que eu dei para uma autoridade. Mas eu posso dialogar e vou dialogar a partir desse final de semana com os órgãos de imprensa com naturalidade, sempre entendendo, como eu lhe disse, o homem público tem que estar sujeito a dar explicações. Isso é muito comum e vai acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Agora, dentro daquilo que seja razoável, eu também tenho o direito de pedir que as avaliações sejam justas, que as pessoas não se apressem a fazer acusações sem ter o mínimo de indício para fazer uma determinada acusação. Mas isso é só um pedido, as pessoas têm direito de legalmente, passar os recursos que são dividendos da empresa para a minha conta pessoal, poderia fazer isso e comprar o apartamento em meu nome. Não tem nenhum quesito ético ou legal que diferencie uma operação da outra. São duas opções. Eu fiz uma opção de fazer um investimento da empresa, porque um dia eu posso não querer usar esse apartamento e ele se transformar num investimento da empresa. Hoje eu não uso, pode ser que amanhã eu possa usá-lo, pode ser que mais para frente eu vendo esse apartamento. Então ele é, na verdade, um investimento da empresa. Eu estou trabalhando. Você me diz o que eu farei, você me pergunta. O que farei depois da decisão do procurador? Eu lhe convido para vir aqui me perguntar depois. É um prazer falar com vocês, apesar das suas duras perguntas, mas eu acho que elas permitem um diálogo franco, aberto e transparente sobre questões que são de interesse público.